A graça e a paz, amados, aqui estamos para trazer a lição de número 8 de adulto. Hoje nós vamos estudar Naamã é curado da lepra. É uma história bastante conhecida, mas sempre trazendo ensinamentos maravilhosos para nós. E hoje nós vamos aprender muito nessa lição de número 8 da nossa lição de adulto. Naamã é curado da lepra. O nosso textuário ele está em 2 Reis, capítulo 5, verso 14. E a verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas, né? Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então tudo é do jeito de Deus, né? Nós temos que, para ser abençoado por Ele, se enquadrar na sua vontade, na sua sabedoria, né? E é assim que funciona. Bem, 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 10, é a nossa leitura bíblica em classe. E também 14, versículo 25 e 27, ok? Nós vamos estudar aqui, a nossa lição tem como objetivo geral, né? Revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Aí você me pergunta, é da vontade de Deus curar a todos, por que todos não são curados? A resposta é simples. Nós vamos ver aí no decorrer da nossa lição, certo? Então, essa lição fala da cura de Naamã. Quem foi Naamã? Naamã, ele foi um chefe do exército sírio. Ele era um comandante. Um homem muito honrado, respeitado, admirado, né? Ele era um general de exército, certo? E da Síria, a Síria tinha como capital Damasco, né? Então, a Síria ela havia atacado muitas vezes Israel, né? Então, esse homem era o instrumento ali, né? Um homem muito honrado e um guerreiro, né? Porém, ele tinha um problema muito sério, que era a lepra, né? Essa doença, com certeza, atacava aí a sua integridade, deixava ele bem vulnerável, né? E isso aí era um espinho na carne dele. A verdade é essa, né? Ele, apesar de todas as honrarias que ele tinha, né? De toda a fama, de ser um excelente comandante, de ser tremendamente honrado pelo rei, honrado pela Síria, mas ele era leproso e tinha esse espinho na carne, né? Então, isso aí era um problema sério para ele, né? Porque a cura da lepra de Naamã, né, que nós vamos ver nessa lição, ela revela, né, os métodos que Deus usa para curar alguém que muitas vezes a gente não entende, né? Por exemplo, Jesus, em uma certa ocasião, untou cuspe, né? Fez ali aquele coisa com a terra e untou os olhos do cego. E ele passou a enxergar. É um método que Deus usou, né? Jesus usou. E aqui nós vemos que Naamã, Deus usou um método de cura para ele, em que ele precisava ser obediente. Tem casos que Deus cura instantaneamente, a pessoa fica curada, sem nenhuma exigência. Mas com Naamã aqui a coisa foi diferente. Deus curou ele, mas ele teve que entrar no esquema, entendeu? Determinado pelo profeta Eliseu. Então, Deus, ele nem sempre age de uma forma igual com todos, certo? Tem uns que ele vai exigir, para curar a pessoa vai ter que descer, vai ter que sair do seu pedestal e se humilhar. Então, a gente vai aprender, né, hoje, que muitas vezes para a gente ser curado a gente tem que deixar o orgulho de lado. Naamã não teve jeito, ok? Então nós vamos agora entrar nessa lição abençoada e eu não posso deixar de te fazer um pedido para você se inscrever no nosso canal. Aí bem do lado direito aí, ó, tá escrito assim, inscrever, tá ok?
Aí você só vai fazer o quê? Dá um toquinho, dá um toque aí na palavra inscrever. Você não vai precisar usar caneta, nada para se inscrever. Você vai só tocar ali e pronto, você vai estar inscrito. Se tiver algum problema aí no e-mail, aí vai fazer um login e vai resolver o problema e você vai voltar lá e vai tocar na palavra inscrever. Só isso, tá bom? Aí você vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, ensinando, pregando, fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? Então você se inscrevendo, você está me ajudando, dando seu like aí se você gostar, dá um toque aí no like, aí no gostei, tá? Compartilhe com seus amigos, com seu grupo. E nós temos aí mais de 300 vídeos aí, você toca aí na palavra vídeo em cima, né? Aí vai abrir todos os meus vídeos aí, você vê o vídeo que você quiser. Eu não tenho só de escola dominical, tem muitos assuntos bons aí que vai te interessar muito, com certeza, tá bom? Bem, vamos lá. Então, repetindo aqui, Naamã era um chefe de estado, um homem do exército, aliás, né, um comandante, um cara muito honrado, e ele era o comandante ali do exército sírio, né? Então, aconteceu que um dia Israel, né, foi invadido lá pela Síria, e numa dessas incursões, né, de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava. Ele levou uma menina, uma adolescente, como escrava para a Síria, né? Então, aí essa passou, né, a morar com ele em sua casa, ok? Não teve acepção ali, ele levou para casa dele, né? E essa menina, ela conhecia o Deus vivo, ela conhecia o Deus de Israel, ela tinha intimidade com Deus, ela tinha fé. Por quê? Nós vamos ver agora, entendeu? Ela vendo, ela começou ali dentro da casa, né? Repetindo, ela foi levada como escrava para a casa do general Naamã. Naamã levou ela, certo? E ela ficou lá com a senhora lá dela, que era a esposa de Naamã, ok? Então, essa menina, ela começou a observar o quê? O sofrimento do comandante, do general. Aquela lepra era um espinho na carne dele, como eu já disse a princípio, né? Então, ela passou uma ideia para ele. Vendo o sofrimento do seu senhor, o que ela sugeriu? Ela sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu, entendeu? A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã. É interessante aqui o que ela falou, né? Ela disse assim, ó: e disse esta a sua senhora. Primeiro, número 2 aqui, ó. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Foi trabalhar lá como criada dele. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Olha a fé que ela tinha, né? Ela não titubeou, não. Quem sabe se ele, né, ele pode conseguir ou não. Não, ela foi uma menina de fé. Entendeu? Ela falou, ó, se ele estivesse lá em Israel, ia saber que lá tem profeta, né? Se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado. Olha só que fé dessa menina, né? A fé dessa menina era tão contagiante que animou a esposa de Naamã a falar com ele. E animou o Naamã a falar com o rei. E animou o rei a enviar ele. Entendeu? Então você vê, querido, quanto vale uma fé. Pessoas que têm uma fé dúbia, não sei, né? Quem sabe, se for da vontade de Deus. Entendeu? As pessoas entram por esse caminho, isso é incredulidade, ou uma fé muito pequena. Essa menina aqui envergonha muita gente. Se estivesse lá, ele ia ver que tem profeta lá e ia ficar curado. Entendeu? Isso é fé, né? Então, isso aí que é uma coisa muito importante, entendeu? Ela se tornou um agente de Deus na casa de Naamã.
ainda que na condição de serva, né? Na posição dela lá de criada, de escrava, né? Mas ela se tornou um instrumento na mão de Deus. Né? Às vezes a gente fica esperando tempo bom para ser usado por Deus. Deus usa a gente aonde nós estamos. A árvore, ela dá fruto aonde ela foi plantada. Não adianta a árvore estar plantada aqui e querer dar fruto em outro lugar. Aonde você está plantado, meu querido, minha querida? Aonde? É aí que você tem que dar fruto. Está entendendo? Essa menininha aqui, ao invés de ficar reclamando, eu podia estar na minha terra, eu podia estar em casa com meus pais, eu podia estar não sei aonde, não sei aonde. Se ela fica assim, ela não seria usada por Deus. Mas ela não quis saber disso. Ela falou, não, lá tem profeta que cura, só o meu Senhor ir lá. E acabou, ela foi usada onde ela estava, como instrumento de Deus. É isso que Deus quer, entendeu? E Deus quer crente assim, de disposição. Ele dá fruto aonde ele foi colocado, entendeu? Ele não fica num lugar e pensando em outro, não. Tudo tem um tempo determinado. Quando chegar o tempo de ir para outro lugar, vai. Mas aonde você está, é aonde você tem que dar fruto. Entendeu? Essa menina aqui começou a dar fruto. Foi uma missionária. Certo? Foi uma missionária. Ela foi usada por Deus. Certo? Não importa onde estejamos, nem em que condições. Sempre haverá uma oportunidade para a gente falar de Jesus para alguém, contar um milagre, dar um testemunho, né? E, poxa, eu fico entusiasmado com isso aqui, ó. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria sua lepra. Ela não pensou, quem sabe, se for de Deus. Não. Isso aí que as pessoas precisam ouvir da gente, né? É isso. Então, Naamã entrou nessa fé. A mulher dele entrou, ele entrou, o rei entrou, todo mundo entrou. E o Naamã recebeu a bênção, né? Então, número 3 aqui. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, né? A fim de lhe contar o que aconteceu, né? Tem uma escrava lá em casa que babá. Então ele veio contar a história para o rei, né? Então o rei preparou uma carta, né, ao rei de Israel pedindo a cura do seu general. O rei viajou, ele não entendeu bem não, né? Mas foi um instrumento usado para enviar o leproso até lá, certo? Então o rei, ao ler a carta, ficou assim meio atemorizado, rasgou as suas vestes, entendendo que, também não entendeu bem, né, que aquilo podia ser um pretexto do rei da Síria para fazer uma guerrinha com ele, né? Mas não era nada disso. A questão ali era a cura do comandante Naamã. Então, número 2 aqui. O mergulho de Naamã. Eliseu, ele não se impressionou, né, com a pompa, certo? Então, com certeza, né, a Bíblia diz aqui, ó, eles foram lá com aquela comitiva, né, tremenda, veio por Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou na porta de Eliseu. Aquela comitiva enorme, né, trazendo muita coisa de valor para comprar a cura. Meu filho, ele se deu mal, né? Ele se deu mal. Ele pensou que precisava fazer um agrado para ser curado. E ele, sendo um general, lógico que teria que ter outra comitiva lá para receber ele, né? E para prestar as honrarias, tocar trombeta e bababá, e Eliseu ir lá, passar a mão sobre a enfermidade dele, aquela pompa toda, aquela formalidade, e não aconteceu nada disso. Eliseu nem receber ele veio, mandou um recado, se quiser, né? Então, ele veio por Naamã com seus cavalos,
com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. É aqui que mora o profeta, é aqui que eu vou ser honrado. Eu sou general, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas olha só, no versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem pessoalmente Naamã foi recebido por Eliseu. Tá entendendo? As coisas de Deus é assim, gente. Não funciona do jeito que a gente quer, certo? Então, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Aí pronto, né? Aí já complicou tudo, porque o rei que enviou ele ali, ele sabia que Naamã não estava acostumado com essas coisas. Naamã era acostumado à pompa, era acostumado à honraria, entendeu? Ele não aceitava ser recebido dessa maneira, entendeu? Ele não aceitava isso, entendeu? Então, quando Eliseu soube do ocorrido, mandou que Naamã fosse até ele, né? Então, o nosso Eliseu, o profeta, quando soube daqueles problemas todos que estava havendo lá do rei, ele falou, não, manda vir aqui. É aqui que tem que vir. Ele falou, ó, certo? Então, vem aonde eu estou. E ele veio, né? Então, só que, conforme eu já disse, e li aqui o texto, ele não foi recebido da maneira que queria. Entendeu? Porque as coisas de Deus é assim, irmãos. A gente se surpreende. As coisas não acontecem muitas vezes do jeito que a gente quer, não. Tem muita gente aí frustrado, decepcionado, porque programou uma coisa que não era de Deus. E aconteceu diferente. A gente tem que se acostumar com o nosso Deus. Certo? Deus não age conforme a gente age, não. Então a gente tem que estar preparado para não se surpreender com a forma como Deus faz as coisas. E aceitar, né? Então, Naamã não esperava isso. Ele achou uma afronta, mas não é uma afronta. É a forma de Deus agir. Entendeu? Então, Eliseu falou, ó, manda ele vir aqui, que ele vai ver que há profeta em Israel. Só isso que ele falou. Entendeu? Então, ele não teve muita causa, não. Ele disse, mano, vem, vai ver que aqui tem profeta, mas tem que vir. E tem que ser do jeito que Deus quer. Quer ver Deus operar? Deixa Deus fazer do jeito dele. Não fica criando impedimento, não, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque só ele é que pode fazer do jeito dele. Mais ninguém. Entendeu? E quase que esse homem aqui perde a bênção porque a coisa não aconteceu do jeito dele. E tem muita gente perdendo a bênção porque não está acontecendo do jeito que ele quer. Está entendendo? Aceita a vontade de Deus e muitas vezes essa vontade de Deus opera nos botando no lugar certo, humilde, na humildade. Entendeu? Deus não tem trabalho e nem parceria com exaltado. Primeiro Deus bota o cara no lugar dele. Aí depois vai trabalhar com ele, irmão. Nós somos cooperadores de Deus. Mas Deus só trabalha junto com a gente quando ele coloca a gente no nosso lugarzinho. E a gente aceita, amém. Né? Então, ele não foi recebido da maneira que esperava, né? Porém, através de um mensageiro, recebeu uma instrução do que devia fazer para ser curado. Entendeu? Porque a questão, Deus não está preocupado com essas coisas. Deus quer agir de uma forma que a pessoa seja curada. Deus não estava lá se importando com as honrarias de Naamã, não. Deus queria que ele agisse de uma forma que ele pudesse ser curado. Porque a finalidade de Deus ali, de permitir que aquela menina fosse parar na casa de Naamã, era que ele fosse curado daquela lepra. Deus viu qualidade ali em Naamã que ninguém viu. As pessoas viam as pompas por fora, mas Deus tinha um propósito com ele, para ele servir de testemunho lá naquele país chamado Síria. Né? Deus usou Naamã para ser um testemunho lá.
o rei soube, os soldados soube, todo mundo sabia que o Deus de Israel tem poder e é o único que curava a lepra. Aqueles Baal da vida não curava nada, tudo conversinha fiada, tudo uma idolatria fajuta, e toda idolatria é, né? Então, número 2, a decepção e a cura de Naamã. Bem, o sírio, né, mal acostumado, certo? Esperava que seria recebido com muitas honrarias, né? Porém, as coisas de Deus não funcionam assim, entendeu? Você que tem sede por honraria, vigia, tá? Entendeu? Honra é bom, mas tem que ser no tempo de Deus, não. É Deus que honra. Deus exalta e Deus humilha, certo? Então, as coisas de Deus não funcionam assim. Ele teria de mergulhar no Rio Jordão se quisesse ser curado, entendeu? A sua decepção foi muito grande. Quase desiste da cura. Se não fosse, né, a intervenção dos seus servos, né, ele perdia a bênção. Contrariado, ele deu 7 mergulhos e a sua pele ficou como uma pele de criança e ele ficou curado. Entendeu? Então, qual era o problema dele? Por que Deus fez isso? E ele botou um monte de obstáculo. Pô, mas não tem um rio melhor, mais limpo? Lá tem tanto rio limpo por aí. Vai mandar eu mergulhar logo num rio sujo desse? Esse profeta nem vim me receber veio. Nem pensei que ele vinha aqui, ia bater um papo comigo e tal, ia me honrar, e ia fazer aí, botar a mão e tal. O cara nem veio aqui, ainda manda um recado, parece mal criado. Vai lá e mergulha lá, quer ficar curado? Vai lá, dá 7 mergulhos no Rio Jordão, o pior rio que tem de sujeira. Ah, eu vou embora, não aguento isso não. Mas sabe também qual foi a sorte de Naamã? É que ele tinha pessoas sensatas do lado dele. Entendeu? Muitas vezes é preciso a gente saber com quem que a gente está lidando. Entendeu? Se Naamã tivesse umas pessoas de ideia diferente, pessoas que gostam de botar o fogo na lenha ou lenha no fogo, entendeu? Ele perdia a benção. Mas a sorte de Naamã é que ele tinha pessoas sensatas do lado dele, que raciocinou e pensou, e falou, meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? O que tem de mais de você mergulhar 7 vezes? Não desiste não. Obedece. Não custa nada. Se ele pedisse algo super difícil, tu não ia fazer? Então vamos lá, mergulha lá. E fizeram a cabeça de Naamã, trouxeram ele à realidade. Entendeu? Então é muito bom você ter do lado de você pessoas sensatas. Pessoas que quando você quer tomar uma direção errada, quando você quer sair do prumo, alguém chega para você, ô fulano, ô fulana, não é nada disso, não faz isso não, e tal, né? É bom a gente ter pessoas sábias do nosso lado que quer o nosso bem, igual Naamã. Os servos de Naamã eram pessoas cabeça, que levou ele a pensar. Eu gosto dessa palavra que eles falaram. Se o profeta te pedisse algo mais difícil, você não faria? Pronto, abriu a mente dele. Então, custa nada, dá um mergulho aí, resolve logo isso. Pronto. Aí ele acabou acatando, né? Jogou o orgulho de lado, porque ele era uma pessoa, devido às honrarias que ele tinha, a fama que ele tinha, a posição que ele tinha, ele era muito orgulhoso. Ele era orgulhoso. Mas Deus, para curar ele, precisava quebrar o orgulho dele. Entendeu? E muitas vezes Deus, para operar na nossa vida, ele tem que fazer igual Naamã. Em vez de nos dar coisas que... ele te dá uma coisa bem simples, para te botar no teu lugarzinho. Ele botou Naamã no lugar dele. Entendeu? Que com Deus não adianta. Os orgulhosos não crescem com Deus. Entendeu?
E ele acabou aceitando, ouviu o conselho dos seus criados e foi curado. A sua pele ficou curada como pele de criança. Entendeu? Qual o esforço que ele fez? Ele deu 7 mergulhos. Entendeu? Num rio sujo, mas o que vale é o milagre que Deus fez na vida dele. Entendeu? Deus ainda opera milagre e não misticismo. Então, Eliseu, ele usou o número 7 aqui. 7 mergulhos. Então não significa, né, que temos que idolatrar o número 7. Também não é isso. Mas a Bíblia sempre se posiciona, a Bíblia sempre parte de um princípio, né? A Bíblia, as coisas da Bíblia não é uma coisa aleatória. Então eu entendo que esse número, Deus usa ele para fazer as coisas, né? O Apocalipse tem uma infinidade de 7. A Bíblia toda, né? Então o 7 é importante, é o número escolhido por Deus. Eu não vou botar aqui um misticismo em cima do 7, né? Mágico, só serve o 7. Não. Se a pessoa vai fazer algo e sente de botar o número 7, põe. Mas não tem que ser o número 7. Não tem isso na Bíblia, que o 7 é o número mais importante. Não, é o mais usado. Mas não significa que tem um misticismo aí, né? Isso aí, hoje nós vivemos na dispensação da graça, então nós não precisamos desses misticismo. Agora, isso não impede ninguém de usar o 7, né? Pode usar umas 7 semanas, 7 dias, sei lá, né? Mas tudo a gente tem que entender que não há nenhuma influência desses números. Não é porque eu botei o número 7 vai funcionar. E se eu botar o número 3 não funciona. Nada disso. Tanto funciona com o número 7 como o número 3, como o número 2. Depende do momento. Certo? O que vai funcionar na nossa vida com Deus, sabe o que é? É a nossa fé. Certo? Não vem com numerologia, não. Porque isso aí não tem nada a ver. Deus não trabalha com isso. Tá bom? Isso aí é muito importante. Não vamos idolatrar um número aí, porque não adianta. Deus faz milagre com qualquer quantidade. Não precisa ser o 7, não. Agora, quem quiser usar o 7, usa. Eliseu usou o 7 aqui. Lógico que pode ter sido orientado por Deus, né? É uma coisa mais satisfatória, né? Porque o 7 aqui, ele não é nem muito nem pouco. Dentro da situação ali, ele era um número, né, normal, satisfatório. Porque às vezes se fosse mais de 7 seria muito, menos, né? Então, a gente imagina assim, mas não idolatra esse número não. Então Deus sempre está agindo a favor daqueles que confiam nele, né? Então existia no tempo de Naamã muitos leprosos, certo? Em Israel, mas Deus curou um sírio. Aí você me pergunta, por que o povo de Deus, que tinha muitos leprosos, que nem Jesus falou, e Deus só curou o estrangeiro? Entendeu? Aí é que está. É uma questão de quê? De fé. Entendeu? Quantos são curados no tempo de Jesus, que não era judeu, né? Por quê? A incredulidade. Tem que ter fé. Agora vamos para uma parte triste aqui, mas muito importante, como aviso para nós. Geazi acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Bem, após a cura física, né? E sentimento, Naamã estava disposto, né, a abençoar Eliseu. Então ele volta lá, trouxe muito presente, rico, né? Trouxe uma riqueza tremenda para o profeta, certo? Um valor muito grande, difícil de ser rejeitado, mas o profeta rejeitou, ele não quis. Por quê? Porque depois ele ia chegar lá na Síria e ia dizer, não, eu fui curado, mas eu dei tanto. Está entendendo? Fui curado, mas deixei lá tanto. Então, quer dizer, a impressão que seria o quê? Que ele comprou a cura. E ele pagou. Ele foi curado, mas pagou. Então, Eliseu evitou isso, né? Não quero nada, vai embora.
Isso aqui é um homem, né, de Deus. Então, homens de Deus não se vendem, né? Não trocam o dom pelo dinheiro, certo? Não troca. Ele podia, não, deixa o dízimo aí, deixa 30%, deixa 40%. Ele não fez nada disso. Deixou a critério dele, quando ele trouxe, ele não rejeitou. Por quê? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Eliseu preferiu continuar com o bom nome dele de um profeta de Deus do que estar com muita riqueza. Ele podia ficar com toda aquela riqueza que ele trouxe e ali dá para sustentar eles o resto da vida. Mas ele rejeitou. Certo? Número 2, o homem de Deus não se deixa vender. A atitude do profeta Eliseu de recusar o presente do general revela o comportamento de quem não se vende. Entendeu? E nem vende bênção. Certo? E tem de gente por aí vendendo bênção, né? Ele não. Ele não se vendeu e nem vendia bênção. Quem quer comprar bênção bateu na porta errada, que Eliseu não vendia bênção. Você lembra aquela mulher, quando ela encheu todos os vasos e voltou a ele falou, olha, você faz o seguinte, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Ele não quis nem um centavo da mulher. Era assim que funcionava. Eliseu dá um exemplo para a gente tremendo, né? Tem pessoas que vivem uma ganância tremenda pelo dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar. Certo? Então, tanto Elias como Eliseu eram honestos em si mesmo e com Deus. Então, Elias e Eliseu, eles tinham caráter tanto no sentido horizontal como vertical, com Deus e com o povo. Entendeu? Para encerrar, por ganância Geazi acometeu da lepra depois de visitar Eliseu. Naamã partiu para a Síria, né? Então Naamã foi lá, ofereceu, ele falou que não queria, mas Geazi não gostou. Geazi olhou, não, a gente está na prova aqui, aí foi correndo atrás de Naamã, contou uma história lá mentirosa, e o Naamã, não tinha nada a perder, parou e deu lá o que ele pediu, né? Quando ele volta, no sapatinho, tranquilo, mas Deus já tinha revelado a Eliseu. Entendeu? Aí o que acontece? Eliseu pergunta, tu foi? Aí, teu servo não foi em lugar nenhum. Não, meu espírito foi contigo. Olha, a lepra de Naamã pegou em você. E a partir daquele momento, ele ficou leproso. Entendeu? Aquele presente foi uma maldição na vida dele, a mentira. A mentira do Satanás. O diabo é o pai. Entendeu? Então, ele mentiu para Eliseu e foi lá gananciosamente, mostrou ser um mau obreiro e pagou um preço alto. Entendeu? Muito cuidado com a ganância. Certo? Então, eu vou ler aqui, ó. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele, mentindo, né? Se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Usando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Que triste, né? Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Ficou leproso até o dia da sua morte. Né? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilha de forma diferenciada. Encerrando, Naamã, a princípio não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Senhor.
Ele reconheceu. Ele falou: ô Eliseu, às vezes eu vou ter que dobrar o joelho lá junto com o rei, mas eu vou dobrar só o joelho, só o corpo. Meu coração não vai adorar mais Deus nenhum, a não ser o Deus de Israel. Que maravilha, né? Ele se converteu. Ele reconheceu ali, né? Eu posso dobrar o joelho com o rei ali, mas o meu coração não é mais daqueles deuses, não. Meu coração agora é do Senhor de Israel. Inclusive ele levou até uma terra, certo? Como era costume da época, para ele se ajoelhar. Então, que Deus te abençoe, tá? E até a próxima lição, em nome de Jesus. E dá o toquinho aí do lado direito. Se inscreve, dá o seu like e tamo junto, hein? No nome de Jesus.